Bom, agora a gente volta a falar sobre a morte de Olavo de Carvalho. Ainda não foram divulgadas informações sobre velório e enterro do escritor que morreu durante a noite de ontem nos Estados Unidos. E entre as pessoas que prestaram homenagens ao Olavo está o cineasta Josias Teófilo, que inclusive foi ouvido aqui na Jovem Pan, com quem a gente conversa agora. Josias, muito obrigado por estar aqui conosco na Jovem Pan. Bem-vindo sempre. Bom, Josias, o que é possível falar nesse momento? Aliás, eu peço para você ligar o seu microfone, a gente não conseguiu te ouvir na sua saudação. O que é possível dizer nesses primeiros momentos e, inclusive, com essas manifestações que nós temos acompanhado de ontem para hoje? Agora sim, vamos lá. Agora sim, estamos ouvindo, vamos lá. Qual foi a sua pergunta exatamente? Não, Desculpa, eu perdi. Queria que você falasse sobre essas primeiras manifestações de ontem para hoje e você, claro, foi a fundo, estudou a história dele, de que maneira ele se insere nesse pensamento do Brasil, pensamento mais conservador. Que a influência de Olavo vai muito além desse campo conservador e a tendência é que isso se amplie cada vez mais, né? Porque ele é o responsável por uma grande quantidade de livros que foram traduzidos no Brasil, de autores que foram trazidos, que foram resgatados. Por exemplo, José Geraldo Vieira é um autor que foi comunista e que foi resgatado por Olavo de Carvalho. Ninguém falava dele. Desculpa. Então, Olavo começou a trazê-lo de volta, né? Então, e essa questão ideológica é absolutamente irrelevante para Olavo. Então, por isso que eu digo que essa questão política e ideológica, ela é muito menos importante do que a questão cultural. A influência cultural de Olavo, eu suponho que vai durar pelas próximas décadas, porque os livros que ele escreveu, os livros que foram traduzidos por sua influência, os autores que foram trazidos ao Brasil, eles vão ser estudados pelas próximas décadas. E o próprio pensamento de Olavo, né? Eu fiz um filme sobre ele e, curiosamente, o filme está tendo uma repercussão acadêmica muito curiosa. Recentemente saiu um artigo de 31 páginas analisando o filme e a percepção sobre ele, né? No filme, e tem uma dissertação de mestrado sendo feita sobre o filme também. E a obra dele, academicamente, está sendo estudada cada vez mais na USP, na UFRJ, em várias universidades federais, e inclusive estudada a sério, sem esses preconceitos que existiam sobre a obra dele, né? Josias, você acredita que o Olavo era perseguido no Brasil de alguma forma? Como foram esses últimos dias que você tenha conhecimento da vida do escritor? Ele tinha deixado de ser tão próximo do presidente Bolsonaro? O Olavo sempre foi perseguido. Tanto é que a Record, a editora que ganhou milhões com os livros do Olavo, já não publicava mais suas obras. Ele era atacado, ele foi ameaçado de morte, mas tantas vezes que ele foi embora do Brasil porque ele foi ameaçado de morte, né, pelo telefone, ligavam para ele. Então, ele sempre foi perseguido. Agora, é evidente, com o presidente, eu acho que não tinha essa proximidade toda, não obstante as ideias dele serem ainda muito influentes dentro do governo. Você vê termos como globalismo, foram trazidos ao Brasil, introduzidos, foram teorizados por Olavo, entendeu? Não tem outros autores no mundo estudando isso, tantos outros, né? Olavo é um dos principais deles. Então, para você falar sobre esses temas, como Foro de São Paulo, por exemplo, você precisa inevitavelmente ir ao Olavo. Então, a influência de Olavo era tão profunda que chegava nos termos que as pessoas usam, nos conceitos que elas usam, né? Então, eu acho que isso é muito mais importante do que essa questão política imediata, porque a imprensa, ela focava muito na questão dos cargos, né? De fato, Olavo indicou vários cargos importantes no governo, mas isso daí eu acho que tem menos relevância e ele foi tendo cada vez menos participação no governo nesse aspecto, né? Mas, ao mesmo tempo, ninguém deixa de ler Olavo. Josias, na sequência, a pergunta de Cristina Grêmio. Cristina. Oi, Josias, bom dia, prazer falar com você de novo.
Eu queria que você contasse um pouco sobre a dimensão do pensamento dele, o quanto ele conseguiu levar adiante, porque os críticos normalmente sequer leram uma obra de Olavo de Carvalho e criticam apenas por achar que ele está introduzindo um pensamento com o qual não concordam. Mas o fato é que ele teve, ao longo de todos esses anos, milhares de alunos e, se for contar também os leitores dos livros dele, talvez a gente não consiga ter a dimensão real. Qual é o alcance que você imagina que ele teve em vida e que a gente sabe que vai se projetar ainda mais após a morte? Basta dizer que quando eu estive com Olavo, e a gente teve a família do Olavo, a gente teve na casa do Steve Bannon, o Bannon fez uma coisa que eu ainda não tinha visto a imprensa brasileira fazer, que era simplesmente ouvir Olavo. Ele não queria falar, ele não chegou ali para falar, ele fazia uma pergunta ou outra baseada no que ele estava falando. Então, Bannon soube reconhecer a importância de Olavo, né? Que realmente transcende as fronteiras do Brasil, né? E transcende o nosso tempo, ela vai permanecer, né? E através desses livros, através dessas aulas, né? Olavo, ele foi se afastando da política cada vez mais e foi se dedicando a terminar a obra dele como ele pôde. Aí ele chamou o Ronald Robson, que é um autor muito talentoso, para terminar vários livros, para transformar cursos dele em livros, né? Mas além desses cursos que ele transformou em livros, tem muitos cursos que vão virar livros de outras pessoas, que vão virar cursos, que vão virar, enfim, filmes. Eu mesmo estou trabalhando aqui em projetos relacionados, que tem a ver também com a obra dele. Então, é uma influência muito grande. Eu diria que é o intelectual mais influente da história do Brasil. Sim, não consigo ver outro intelectual tão influente. Josias Teófilo, conversando com a gente sobre a morte de Olavo de Carvalho. A pergunta agora do Diogo Schelp. Josias, no final do ano passado, o presidente da Fundação Palmares, né, Sérgio Camargo, fez uma crítica ao Olavo de Carvalho, disse que o presidente Jair Bolsonaro não precisava de um professor, que o conservadorismo não dependia de Olavo de Carvalho, depois que Olavo de Carvalho disse que o Brasil estava perdido ao se referir ao desempenho do presidente Jair Bolsonaro ou do governo Bolsonaro. Ele estava, você que acompanhava ele com frequência e mais de perto, ele estava decepcionado com os rumos que o governo brasileiro estava tomando? O que Olavo falou especificamente foi que o governo não estava sabendo lutar contra os seus inimigos. Essa era a decepção dele, né? Não é que o governo em si estava fracassando, o governo estava fracassando em lutar contra seus inimigos, entendeu? E isso, as palavras dele eram muito duras. Olavo é assim, ele fala as coisas com a maior naturalidade, ele é extremamente sincero e por isso que ele conseguiu ser essa pessoa tão reconhecida, porque ele é sincero mesmo. Ele é sincero com todo mundo, entendeu? Ele é sincero com ele mesmo. Então, isso causava muita estranheza para o governo. Olavo não combinava com essas estruturas institucionais, entendeu? Não é à toa que ele nunca coube. Ele foi expulso dos jornais que ele escreveu, ele nunca conseguiu dar aula numa universidade. E, entretanto, exatamente por isso, ele criou uma estrutura dele própria. Então, ele criou o curso dele, ele tinha o canal dele, então ele dependia o mínimo das plataformas, das outras plataformas. Então ele se tornou um intelectual extremamente influente, exatamente porque ele não cedia jamais. Então a influência dele, observa, ele fez um curso, por quê? Isso ainda não foi documentado, precisa ser documentado. Por que o Olavo fez o curso online de filosofia? Porque ele precisava de dinheiro. Ele foi expulso do Globo, ele não era mais colunista e ele estava morando nos Estados Unidos, e ele precisava pagar as contas. Aí ele criou o curso online de filosofia com o Silvio Grimaldo. E aí, esse curso, ele foi agregando a grande quantidade de pessoas. Foi assim, pioneiro no curso online nessa dimensão. 20 mil pessoas passaram por lá. É uma influência tão grande que não dá para comparar com outra coisa, eu não consigo ter outro parâmetro, mas as pessoas comparam com a influência de Léo Strauss no governo Bush. Tá? Então, Ok. Léo... Sim.
Josias Teófilo, cineasta que conversou conosco aqui na Jovem Pan. Mais uma vez, obrigado pela sua atenção, pela gentileza. Bom trabalho. Muito obrigado.